conversa boa. Conheci a Kátia Carline por acaso num evento lá do Conar. O pouco que a gente conversou deu cara que, poderia sair um episódio bem legal. E saiu. Nesse episódio aqui, a gente vai falar primeiramente do livro que a Kátia tem. Olha o título que interessante. Onde não couberes, não te apertes. Quando eu vi isso aqui, eu falei, tem muita coisa para perguntar. Será que uma pessoa que não nasceu para fazer tal coisa, a gente realmente deve forçar a fazer? Tem condições para? Um dos capítulos se chama Resiliência ou Resignação. Que a gente fala que precisa ser resiliente, você olha assim, a resiliência começa a bater, não é mais resiliência, aquilo já é resignação. Você já tá lá aceitando tudo que vem, fingindo que tá morto. E não, tem que ser resiliente. O quanto eu tô sendo resignado? O quanto eu já não tô abrindo mão de quem eu quero ser? O quanto eu já não tô abrindo mão de tudo? Porque isso te traz para um lugar de inércia. Eu acho que esse é o nome, sabe? Quando você entra em resignação, ele te traz um lugar de inércia. Você vai perdendo o brilho. Com certeza você não vai ser o seu melhor. Quando você perde o brilho, você perde a vida. E você vai fazendo. Eu acho que aí você vai fazendo sob demanda. Vira Alexa, né? Você vira Alexa. Você não vai mais criticar nada, não vai mais propor nada. Você vai ser só atende. Atende o que eu tô te pedindo, vai lá e faz. Tenho certeza que a gente pode muito mais do que isso. A conversa começa por aí, é muito legal. Mas a gente também vai falar sobre desenvolvimento, nós vamos falar sobre liderança servidora, como é que a sociedade se organiza e como que os líderes têm de entender agora como a banda toca para conseguir liderar as pessoas e levarem elas a fazerem aquilo que elas nem imaginam que podem fazer. Então o que eu digo para os jovens sobre a carreira, curte o processo, não tenta antecipar as coisas, não se preocupe em ser tal coisa, porque eu botei meta pra mim, eu me frustrei com a meta que eu botei pra mim. Isso me foi um incômodo por anos. Eu quero ser diretora até os 30 anos. Pra quê, meu Deus? O que eu ia fazer com 30 anos numa cadeira de diretoria? Bobagem. Aproveita cada etapa do seu crescimento, absorve, que talvez a sua meta venha até antes do que você imagina. Ela contou das histórias interessantes, principalmente dentro do setor de aviação, que passou basicamente, se eu não me engano, acho que foram 18 anos de caminhada profissional só dentro desse setor. Um setor que tem as suas batalhas, que luta por margem, é serviço. E por fim a gente termina falando sobre Botsuana. É um país no sul da África. Ela teve uma experiência muito legal lá dentro. Uma experiência de desenvolvimento, de companheirismo, cultural. Essa conversa é uma combinação de coisas boas e eu tenho certeza que você vai passar um pouquinho mais de 1 hora com a gente, se deliciando em algumas coisas e se inspirando em muitas outras. Só vem, deixa rolar. Kátia Carline, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil, podcast da Carreira Miller. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Continue contando como é que a Dani, você a conheceu e ela te apresentou e a gente está sentado nessa mesa agora. A Dani é aquelas pessoas que você conhece e vira amiga de infância em 5 minutos, sabe? Muita gente boa. E muito, demais. E assim, adoro o networking. E aí foi tão legal, porque eu tava no time de curadoria do Conar desse ano, e a Dani era uma das painelistas de um painel que eu fui responsável, que era um painel de remuneração, de novos modelos de remuneração. E aí, no dia do painel, ela veio comigo na van e a gente veio batendo um papo. Ela, não, porque eu preciso te apresentar fulano, ciclano, e lá no Conar a gente achou todo mundo e você foi um deles. Então, poxa, foi que legal. Uma feliz coincidência. Pois é, né? E a gente sentou aqui, não, para quem escuta agora, fala, como é que vocês sentam aí, como se prepara? Existe um plano. Do lado de cá eu me planejo ao máximo para tentar dar uma diretriz. E a nossa prévia durou 8 minutos. 10, para ser precioso, 8 minutos. Sim. Vamos falar da aviação, que foi o teu setor por muito tempo. Muito tempo. O que me chamou a atenção aquele dia foi o quanto você conhece do entorno. Você está na área de RH, dentro de um subsistema, mas você conhece o entorno daquele negócio, o quanto de onde vem a margem, como é que se constrói o custo operacional para saber aqui a gente vai, aqui não vai. E não vai por quê? Porque não faz bem, o negócio não se banca, não tem jeito. Isso me chamou a atenção, eu falei, cara, a gente precisa de mais pensamentos como esse, sabe? Mas você está dentro de um segmento hoje também que
me faz refletir muito sobre coisas que a gente já disse no cafezinho anterior. Você tem um livro que é Onde Não Couberes, Não Te Apertes. Eu já me encantei com isso porque eu tenho perguntas sobre esse negócio. Coisa boa. É Uma sobre coisa de cada vez. autenticidade o livro. É interessante porque quando eu escrevi esse livro, eu achava que eu estava escrevendo sobre felicidade. Uhum. E me veio Branca Barão, que foi quem prefaciou o livro, falou assim: Kátia, o seu livro não é sobre felicidade, ele é sobre autenticidade. Falei, gente, está escrito autenticidade, inclusive na capa, porque no subtítulo eu tenho que é sobre ser e fazer feliz, sendo simplesmente você mesmo. Olha só, eu escrevi sobre autenticidade e nem sabia. Então, é isso, ele fala sobre autenticidade, sobre ser feliz sendo quem você é. Você sabe que a gente não rotula ninguém que senta aqui, porque na verdade eu quero que as pessoas conheçam a Kátia com base em tudo que a gente vai conversar. O Pequeno Príncipe que me ensinou isso há muito tempo, então ninguém no episódio a gente fala assim, Kátia, vamos lá, deixa eu ler aqui. Ele é uma executiva de gestão de pessoas, blá, blá. Não, cara, tirem a conclusão sobre ela ao final dessa conversa. Então, pra gente chegar lá, e vai ser um pedacinho da sua vida, quando eu vi esse título, eu pensei, existem algumas pessoas que elas têm o jeito de tocar a vida, elas têm as próprias habilidades e tudo mais. Aí muitas vezes elas sentam numa cadeira que é uma cadeira que aquelas habilidades ou os recursos que ela carrega não são os mais adequados. Aí ponto 1, eu como líder falo, vou ajustar esse cara. Ele não sabe falar em público, não, eu vou ensinar ele a falar em público. Ele não sei o que, vamos fazer. A vida já me mostrou algumas coisas, Kátia. E aí quando eu vi será que eu tô tentando fazer alguém caber num lugar que não tá dando e ele vai ficar apertado? Do tipo, por que é que eu quero fazer esse cara falar em público, sendo que ele vai sofrer, ele vai ter que investir muita energia para ser um cara mediano e olhe lá. Então, será que vale a pena apertar para fazer caber? Ou nesses casos é melhor você saber no que você é bom e vai para aquele lugar e não inventa história? O livro tem a ver com isso? Tem a ver com isso muito. Eu conto muito caso da vida, né? Tem coisas que passaram na minha vida, tem coisas que se passaram na vida de cliente minha. Eu sempre fiz muita mentoria, tem processos de coaching, tem coisas que eu observei na empresa vizinha, na colega, enfim, que aconteceram com pares. E tem sim muito a ver com isso. Eu sou dessa opinião que nós temos tantos pontos positivos. Claro que a gente vai ter muito mais negativos do que positivos, do que talentos, mas por que não investir no que a gente é bom e fazer coisas que fazem sentido pra gente? Nós vamos ter que aprender a fazer coisa? Vamos, claro, com certeza. O professor Cortella tem um trecho de uma palestra dele que eu acho fantástico. Ele fala, eu amo dar aula, eu não gosto de corrigir prova. Se eu estiver dando aula mais tempo do que corrigindo prova, tá tudo bem. Agora, no momento que eu inverto e passo mais tempo corrigindo prova, alguma coisa está errada. Então, é por aí. É sobre isso. Então, eu sou muito a favor de você ver o que você tem de melhor. E falando sobre líder hoje, falando sobre liderança, sobre você, como profissional, eu não vou nem falar sobre líder só, sabe? Porque eu acho que quando você está inserido num ambiente organizacional, você precisa se conectar com as pessoas. Hoje, o híbrido, ele promove um pouco menos de conexão. Mas a partir do momento que você é genuíno, que as pessoas sabem que o que está por trás daquele crachá, daquele CPF, é um ser humano que tem fragilidades, que tem medos, que tem dúvidas, ele se conecta automaticamente com você. E eu percebi o quanto isso na minha vida fez diferença. Depois que eu escrevi esse livro, depois eu fiz uma palestra. Tem uma palestra que chama Autenticidade a Serviço. E eu trago a autenticidade a serviço da liderança, a autenticidade a serviço do atendimento ao cliente, e a gente consegue trazer esse tema para qualquer ambiente. Mas por quê? Porque quando você é autêntico, você se conecta genuinamente com as pessoas. Então, um exemplo que eu dou na minha palestra, eu trago lá fotos de executivos, né, super chiques, e eu faço até um paralelo com balé, porque eu fui bailarina há 20 anos. E tem uma música tão interessante que ela diz assim... reparando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina.
E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E essa música foi feita justamente por isso. Que a bailarina no palco parece uma perfeição. E eu faço um paralelo, porque não é. E aí eu mostro uma foto de um pé de uma bailarina Nossa, sem a eu sapatilha. conheço uma foto assim, que tá um pé com a sapatilha e o outro sem, as unhas destruídas. Tá. E é assim a vida da bailarina, não é fácil. É exatamente esse paralelo que eu traço. Então, no mundo corporativo, por que as pessoas têm tanto medo de demonstrar fragilidade? Tem tanto medo de dizer não sei. Tanto medo de dizer desculpa, errei. Vamos voltar para trás? Tem medo de dizer assim, nossa, mudei de ideia, tua opinião é melhor que a minha. O teu jeito de pensar é melhor que o meu. E eu acho que quem pensa muda de ideia, né? Quem pensa muda de ideia. Então, mas não parece que isso traz fragilidade para as pessoas, não gostam de mostrar e aí as pessoas se conectam cada vez menos. Fica muito mais fácil para para mim, quando eu me conecto, eu mostro para o meu liderado quem eu sou exatamente, do que eu tenho medo, do que eu não sabia, o que eu aprendi naquele momento com ele. Eu dizer, nossa, a mentoria reversa agora, hein? Obrigada. Então, isso me conecta. E aí, o que acontece? Quando eu tenho que dar um feedback, quando eu tenho que chegar e voltar, não, retomar isso aqui, não ficou bom, eu vou tão tranquila, porque eu sei que para ele tá tudo bem, porque ele sabe que eu também erro. Então é por aí, eu acho que isso com qualquer profissional. Quando eu chego para um cliente meu, eu falo assim, vem aqui, senhor cliente, este trabalho foi horrível, desculpa, a gente vai refazer. Ele vai falar, ufa, que bom que você percebeu, vamos fazer de novo, e ele não vai embora. Porque se eu fico ignorando ou tentando, sabe, mostrar... Esconder. Então assim, o cliente ele não tem problema com o erro da gente, ele tem problema quando a gente não dá importância àquele problema. Sim, ele vai ficar chateado com você. Quando você percebe que errou e pede desculpa e volta atrás e dá um retorno, é você sendo autêntico, mostrando a sua fragilidade. Então é sobre isso. O livro traz muito disso também. As redes sociais potencializam isso. As pessoas autênticas, as pessoas gostam de ver. De fato, o cara não tá posando ou fazendo alguma coisa que ela não é. Né? Como um programa, assim, a gente tenta ser autêntico nesse programa porque o Emerson que você conheceu no café é o mesmo que trouxe para agora e a gente vai continuar falando. Eu não gostaria que fosse diferente, eu trabalho para que não seja diferente porque eu quero que quem tá nos ouvindo ou vendo fale, cara, que interessante. É uma conversa, é a continuação daquele café que algumas coisas a gente não pode falar, porque, sei lá, ou porque é um assunto confidencial de uma empresa, ou porque é isso, aquilo outro, mas de fato o que a gente quer falar, a gente está falando verdadeiramente, sabe? Esse palco que você está vendo aqui agora, há 2 meses, eu conheci um palhaço há um tempo, palhaço mesmo, de profissão, assim, o Darlan, o cara é fantástico, o cara é um ator também, o cara é do teatro, sabe? Ele tá em peças em São Paulo, então é um cara muito fera. E ele veio e fez um podcast com a gente, mas ele me deu um curso. Eu faço teatro também. Olha. E ano passado eu fui começar uma temporada lá na igreja e esse cara foi preparar a gente. Foi fantástico. Eu achei aquilo um workshop de palhaçaria. É demais. É demais. Não sei se já fez algum... Improviso, né? Isso aí. É demais. Eu achei aquilo fantástico. E a gente pegou esse auditório, trouxemos 11 pessoas da carreira. E qual é o lance da empreitada? Precisamos dar condições a todos, o Taveira sabe disso, porque eles ficam na frente da câmera, ele dirige os caras. E eu preciso assim, cara, você vai precisar fazer um merchan no momento tal. Cara, você precisa de autenticidade, você precisa ser natural, você precisa fazer esse merchan sem que aquilo te trave, sem que você tenha medo, mas precisa acontecer. Como se a gente fosse anunciar um produto agora e eu dissesse assim, só um instante. Então, agora eu gostaria de dizer sobre o... Não dá, velho, sabe? Como era antigamente. Tem que ser o Cazé TV, a gente tava falando... Isso, exatamente. Não dá mais. Então mudou. Só que é difícil você exigir de um profissional que é um consultor ou que ele tá numa outra cadeira, dizendo, cara, você vai gerar conteúdo pra gente na internet. Cara, mas onde tá escrito na minha descrição de cargo? Tipo... Só que esse time dos 11 é um time de guerreiros. Eles toparam. Porque o workshop de palhaçaria, depois que acabou aqui, eu já tinha passado por ele e eu sei que o cara te coloca em situações constrangedoras na frente dos outros. E, cara, você tem que ter um psicológico. É uma terapia. Sim. Você tem que estar preparado. Bom, ao final dos 2 dias... foi um treinamento que alguns... Te desnuda completamente, Totalmente. Né? É isso. Totalmente. É autenticidade ali, apelo, né? Apelo.
pessoal aqui, cara, que treinamento, que eu tinha tido uma experiência dessa na vida. Eu falei, e no primeiro dia eu falei, cara, isso aqui foi preparado de coração para que vocês tenham algo que, pro mundo corporativo, talvez sirva esse tanto, mas pra vida vai servir esse tantão. Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque eu tô nos vídeos, a gente tá há muito tempo nessa empreitada, mas eu disse que quando eu vou fazer uma palestra ou fazer alguma coisa, eu sinto um frio na barriga. Que bom. E que eu fico nervoso. E aí, tipo, alguns disseram, cara, eu não imaginava isso. Porque, cara, tipo, você faz isso, né? E você dizer que fica nervoso me deixou tão sossegado, porque até então eu achava, não, o problema sou eu, né? Naquele momento em que eu mostrei a vulnerabilidade, eu quis trazer todo mundo para dizer, cara, estamos todos juntos. Eu fiz workshop, eu passei vergonha junto, a gente fez... Por quê? Porque é parte do que eu quero conversar com você ao longo disso, de como você é um líder que serve, como que você faz parte do jogo. Porque o líder que serve, que é a posição de maior vulnerabilidade, quando Jesus diz que vai lavar os pés dos discípulos, e ele diz, cara, você é Deus, nós todos, 12, reconhecemos que você é Deus na terra. Você não pode lavar o meu pé. Então, quer dizer, a autoridade máxima de tudo que eu tenho noção está lavando os meus pés. Hã? Pum! A Matrix meio que dá uma rachadura e fala, como é que eu... E agora? Como é que eu faço? É assim que é pra ser? Ele falou, é assim, agora vocês vão me imitar. Essa, que interessante seu livro. Por que ele não está na Amazon? Porque todo mundo faz essa pergunta e a resposta que eu tenho pra você é não sei, porque eu não pus. Porque eu não pus. É ridículo isso, né? Eu escrevi um livro tão legal, todo mundo que lê fala, gente, Kátia, parece que eu tô te ouvindo falar. Porque eu ainda tenho um jeito de escrever que eu escrevo como eu falo. Às vezes tem algumas palavras que eu uso, sabe? E que o livro tá legal, ele é engraçado, é divertido. Mas eu não pus. Quando eu fiz, eu tava no Ceará, morando no Ceará. E aí eu mandei para uma editora que fez uma diagramação linda, ele é perfeitinho, bem bonito. Eu imprimi alguns exemplares e eu tenho na minha casa. Então, hoje, quem quer, compra de mim, eu autografo. Eu ainda tenho esse apego de autografar e mandar. Em algum momento, eu vou colocar ele. Talvez você tá fazendo um lance de exclusividade. Já pensou que é o seguinte? Assim, eu quero também. Cara, ela tem 20 cópias guardadas na casa dela e são as últimas. Oferta e demanda. Aí você, já joga o preço lá pra... Ai, sensacional. Mas em algum momento eu vou pôr, porque todo mundo que lê fala, é um pecado você não botar isso pra vender, porque ele é legal mesmo, eu gosto dele. Outro dia eu tava relendo um texto, eu reli até pro meu time, que tem um dos capítulos se chama Resiliência ou Resignação. Que a gente fala, precisa ser resiliente, você olha assim, a resiliência começa a bater, não é mais resiliência, aquilo já é resignação. Você já tá lá aceitando tudo que vem, fingindo que tá morto. E é isso que eu falo um pouco, né? E aí eu trago parte de relacionamento tóxico, tudo isso que é importante a gente ter em mente. E aí eu li o texto, a hora que eu terminei eu falei, gente, isso é bom, né? Eu li o texto e gostei do meu texto. Então, em algum momento eu vou publicar isso. Talvez vou botar numa plataforma, enfim. Olha, você me fez lembrar de uma frase da faculdade... Darcy Ribeiro, só há duas opções nessa vida, se resignar ou se indignar. Eu não vou me resignar nunca. Mas o lance você trabalhou muito bem esse contexto, porque não é mais aceitar e tomar porrada e dizer, não, eu tô aguentando, isso faz parte. Sim, não, a resiliência. A resiliência tá tão na moda, né? Fala, não, somos resilientes. Antifragilidade. O povo vai dar um nome bonito, né? Para as coisas. O que é antifragilidade? É você sair melhor ainda de um problema. Não foi a ideia do antifrágil, né? O cara que escreveu antifrágil não queria dizer isso. Né? Mas, enfim, a gente traz isso, né? E não, tem que ser resiliente. O quanto eu tô sendo resignado? O quanto eu já não tô abrindo mão de quem eu quero ser? O quanto eu já não tô abrindo mão de tudo? Porque isso te traz para um lugar de inércia. Eu acho que esse é o nome, sabe? Quando você entra em resignação, ele te traz um lugar de inércia. Você vai perdendo o brilho. Com certeza você não vai ser o seu melhor. Quando você perde o brilho, você perde a vida. E você vai fazendo. Eu acho que aí você vai fazendo sob demanda. Vira Alexa, né? Você vira Alexa. Você não vai mais criticar nada, não vai mais propor nada. Você só atende. Atende o que eu tô te pedindo, vai lá e faz. Tenho certeza que a gente pode muito mais do que isso. Fato. Concordo absolutamente. Eu acho que quando você abre mão de quem você é, no papo anterior que nós estávamos tendo aqui com o Bruno, que é o diretor-geral da Cruz Vermelha aqui de São Paulo,
Foi muito legal falar sobre isso, porque ele falou assim, ninguém trabalha pelo propósito do negócio. É bem interessante o que ele disse, forte. Ninguém trabalha, porque no fim das contas, se você, por exemplo, tem uma família para sustentar, você não coloca no prato dela arroz, feijão e propósito. Você fala, uau, o propósito da empresa serve para a empresa e o teu propósito. Você calcula a rota e diz assim, será que ele faz sentido ser exercido, ou eu consigo dar cabo a ele, fazer com que ele aconteça nesse local de trabalho? Consigo, ótimo. Então eu faço com que o objetivo daquela corporação, daquela instituição que é abstrato, ela vá em frente. A partir do momento que isso não faz mais sentido, talvez é o momento que a pessoa ressignifica da forma errada, dizendo eu sou resiliente, mas não é. Você não está fazendo o que você tem que fazer, você não está sendo autêntico, você só está engolindo o que os outros dizem porque talvez você ganhe um dinheiro que você precisa dele ou porque... Pronto, o boleto tá pago. É. E olha, o que você trouxe é legal agora, porque eu falo um pouquinho sobre o propósito. Meu livro não é sobre o propósito, mas é claro, quando a gente fala sobre a autenticidade, o propósito tá lá, né? E tá no final do livro, eu falo que a gente romantiza muito a história de vamos encontrar o nosso propósito, vamos pensar qual é o propósito, faz linha da vida. A gente muda o nosso propósito no meio do caminho, de repente uma coisa que fazia sentido não faz mais, e tá sempre alinhado, porque a gente tem nossa essência. Mas, na dúvida, o que eu digo, o propósito do propósito é fazer algo que te deixe feliz. Se você está fazendo algo que não te deixa feliz, você está afastado do teu propósito. Você pode nem saber, nem ter clareza exata por quê. Mas se não está te fazendo feliz, é porque você está afastado do seu propósito. É isso que tem que raciocinar o tempo todo. Por quê? Porque gente feliz não enche o saco. Tem isso muito forte. Gente feliz, ela vai produzir mais. Isso tem muitos estudos, nem vamos trazer número aqui, porque eu nem vim preparada para isso, mas o índice de felicidade está sendo mensurado nas empresas, por quê? Porque as pessoas felizes produzem mais. Pessoas felizes trazem um ambiente melhor, os líderes felizes se conectam melhor com as pessoas, fazem com que os times produzem mais. Então, como é que eu posso trabalhar infeliz? Como é que eu posso fazer algo que realmente não está me trazendo... que não está me conectando com o meu propósito, seja ele qual for. Isso é fundamental. Bom, que reflexão boa, porque em alguns momentos eu já investi energia achando que eu deveria transformar alguém, encaixar alguém, mas eu acho que o teu título clareou isso para mim aqui agora. Que legal. Eu olhei para ele e falei, apertei alguém no lugar que eu não deveria. Sim, sabe? Apertou. Talvez estimulando, ou a pessoa também pensou e falou assim, cara, eu quero chegar lá, ou eu quero fazer o que você faz aí, eu quero não sei o quê. Fala, então vem que você vai. Cara, mas não precisa. Talvez o ponto primeiro é, mas por que você quer fazer? Sabe, será que é isso mesmo? Que de fato vai te deixar animado? Boa. Exatamente. Mas essa do onde não couber e não te aperta é interessante, porque tem a ver com você não ficar muito tempo onde você está tendo que se apertar, mas tem a ver também com expandir o ambiente que você está. Que você não precisa se apertar para caber, você não precisa pular fora. Mas, de repente, tem espaço para uma expansão ali. Você fala disso também? No livro, não. Mas eu... Sobrou, depois fala assim... Sobrou depois. É um spin-off do livro. É um spin-off. Em algum momento, ele vai ter uma segunda edição que vai entrar esse tema, sabe? Porque ele vai ter que ter uma atualização ali no meio. E aí ele entra. Eu acho que ele tem uma segunda edição dele que eu vou falar sobre um momento onde você consegue expandir o ambiente. Pô, você está falando um negócio interessante. Você falou da felicidade. A felicidade dá lucro. O Márcio Fernandes escreveu esse livro. Ele chama de filosofia de gestão e tal. Aliás, você está na Neoenergia, que a Electro é da Neoenergia. Exato. E ele era da Electro lá e tal. E quando ele escreveu isso, ele fala também no livro e da experiência dele de vida, ele conta que ele assumiu a área de TI uma época para ser diretor, foi para a área de engenharia. Tipo, ele fala, onde tem problema? É lá, então é lá que eu quero estar. Bom, se você pensa na essência, teoricamente ele não é daquele ambiente, mas ele expandiu. É essa lógica. Mas olha que interessante, né? Você fala, onde tem problema? Ele é apaixonado por quê? Por resolução de problema. Ele não precisa estar em lugar nenhum, qualquer lugar tem problema, né? Então, olha que legal, o propósito dele tá claríssimo. Ele gosta de resolver problema e vai atrás. Eu não conheci o Márcio pessoalmente, não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas tem um legado forte dele lá. Parece muito do trabalho que ele fez. E isso que você trouxe para mim ficou claro. Assim, onde que tem problema? Pronto, é isso. É um trouble, como é que chama? Trouble...
Hunting. Caçador de problemas. Caçador de problemas. Cara, esse é corajoso, né? Porque vamos fugir um pouco. Então, eu acho que tem um momento da vida, você fala, quantas horas meu dia eu quero dedicar à resolução de problema? Porque tem hora também, deixa eu dar uma descansada, que problema não falta. Então eu só vou... Na verdade, eu acho que o interessante é saber pelo que eu quero lutar. Isso. Né? Porque problemas existem aos milhares, e quando você não sabe, também você se cansa. Né? Se você não sabe pelo que você morreria, você não está pronto para viver. Então, pelo que eu estou disposto a morrer? Eu estou disposto a morrer por isso, por isso. Então, legal. Problemas que estão nessa linha, trilha, nessa né? trilha, eu tô topando. E o que não tá? Cara, não tem condições. Não é pra mim. Eu tenho muita clareza do que não é pra mim. Isso é interessante. Hoje, tenho 52 anos. Nem sempre eu tive clareza do que não era pra mim. Às vezes eu entrava em briga que não era, eu nem queria estar naquela briga, tava na briga pela briga, sabe? E que bom que a gente amadurece, ó, isso é libertador. Então hoje eu tenho muita clareza do que eu não quero pra mim, assim, é muito claro. Você assistiu esse documentário do Bill Gates? Não, ainda não. O documentário dele são 3 episódios, acho que tem na Netflix. Me desculpe quem tá ouvindo se é o episódio 1 ou se é o 3, mas eu acho que é o 1. Cara, eu lembro o tempo porque eu falei, cara, eu quero pegar isso. E eu usei isso numa palestra, alguma coisa. 45, eu sei que é nos 45 ali do episódio 1 ou do 3, mas vamos pro 1 primeiro. O jornalista que tá trabalhando no documentário com ele pergunta, cara, no que você não é bom? No que você não é bom? Tipo assim, bicho, Nossa, bilionário, pá. Mas aí eu gostei da resposta dele. Ele falou assim, cara, eu acho que eu vou propor uma resposta diferente. Eu vou dizer no que eu sou bom e no restante você pode ter certeza que eu não sou. Eu sou bom em fazer as pessoas fazerem aquilo que elas imaginavam que era impossível. Eu sou bom em estimular as pessoas a fazerem o que elas achavam que não daria conta de fazer. Ponto. É nisso que eu sou bom. E no restante... Aí é muito rápido o trecho, eu tô agora enchendo de coisa, mas, cara, você perguntar pra minha mulher isso aí, você vai ver que, cara, tem um monte de coisa que eu não sou bom. Ela vai... Sensacional. Então, cara, sou bom nisso, bicho. Não à toa como ele é que investe a fortuna dele. Ele quer pegar projetos muito doidos e falar assim, cara, vamos resolver o problema do saneamento que a gente tem uma série de países e cidades gigantes que não dá mais para construir tubulação de esgoto. Então nós vamos criar uma privada que ela filtra a água, ela faz tudo sem que... Porque você não tem como você fazer encanamento, as construções já existem, meu amigo. Faz o quê? Cria um dispositivo. Pô, um dos episódios é isso. Tá, se vai dar certo, se não vai, se ele é contador de história, cara, não me interessa. Mas, de fato, ele juntou uma comunidade de pesquisadores e construiu. Passo 1, $50 mil a privada. Ele falou, cara, é difícil, hein? Porque, pô, ficou cara. O que eu preciso? Iniciativa privada. Agora nós vamos dar um jeito de fazer um negócio desse, pesquisado, custar $50. Mas entende que é esse conector que pega uma ideia impossível e diz, não, ela tá muito longe. Fala, não tá, eu vou picar ela em pedacinhos e você vai ver que você vai conseguir. Isso aí. Pronto. Cara, esse cara já sabe as brigas que ele vai se meter. Isso é muito... Eu tô com 37. Eu comecei agora a notar algumas coisas que eu, de fato, não brigaria mais. Acho que você vai notar mais daqui pra frente. Pois demais. Pois tem umas libertações, assim, que a maturidade traz, que eu tô amando. É muito legal. A pessoa fala, envelhecer é uma tranqueira. Eu não... Aí, assim, não, assim, tem coisas ruins, não tem como, né? Mas tem coisas tão legais. Tem coisas muito legais, sabe? Eu imagino. Coisas que a gente se incomodava, que olha e fala assim, ai, que bobagem, sabe? E aí eu vejo, assim, o pessoal que trabalha comigo, tem um time que é super jovem, elas incomodadas com as mesmas coisas, eu olho e falo assim, vai passar. A Bel Bueno, ela é do escritório Matos Filho. Talvez você não a conheça, mas a Bel sentou aqui, a Bel também, não sei quantos anos, mas... Olha que perigo, né? Eu vou agora dizer assim, qualquer coisa e eu vou me... Não tem mais isso de se importar com a idade. Né? Ela tem mais de 50, mas eu tenho certeza, ela tem mais de 50. Muito experiente. Mas o ponto foi, cara, como eu era tola, como eu ficava ansiosa por umas coisas. Que maravilha. Ela falou assim, Emerson, eu não abro mão mais do momento em que eu cheguei. E ela, que leitura, eu não abro mão mais porque... Eu gastei tanta energia com coisas inúteis. Eu fiquei nervosa por coisas que não precisavam. E agora eu entendo. Sim.
Então é gostoso você chegar nesse momento com essa consciência e ela, eu não abro mão mais do momento que eu cheguei. Não, Eu falei. E é sensacional. Interessante porque há um tempo atrás, falar em menopausa para uma mulher, nossa, era um tabu. Agora, nossa, falo aí, troco ideia, vamos conversar. Estou na menopausa e tá tudo certo, porque eu me cuido pra caramba e tá tudo bem, né? E tem um monte de coisa que a menopausa traz que enche o saco. Ela realmente... Ela muda. Você tinha um corpo aqui e na menopausa você é outra pessoa. E você tem que tratar essa pessoa de forma diferente, porque é outra. Sim. Até que você entende isso, demora um tempo. Você fica meio louca. E depois volta tudo normal. Mas assim, eu não trocaria. Olha, isso é muito forte. Eu nunca falei isso em voz alta. O que falta na menopausa é hormônio. A gente repõe. Eu não trocaria os meus hormônios pela sabedoria que eu tenho hoje. Fala assim, você quer seus hormônios de volta? Me dê sua sabedoria. Não, obrigado. Não, obrigado. Pode ficar com eles, que eu reponho com comprimido e tá tudo bem. Porque tem muita coisa hoje. E eu ainda não cheguei nos 70. Eu ainda não cheguei nos 80, que eu tenho certeza que vai ser muito mais legal. Mas hoje, com 52, eu acho que eu valorizo muito, muito mais coisas que realmente têm valor. É muito mais o ser do que o ter. Antes eu valorizava o ter e também tá tudo bem. Já gastei muito dinheiro com bobagem, já gastei muito dinheiro com roupa para impressionar pessoas que não eram absolutamente importantes na minha vida. Aí você gasta com a roupa da marca, sei lá o que tem, um monte de bolsa, troca a bolsa todo dia. Que bobagem, perda de tempo. Hoje eu pego meu celular, minha bolsa tá aqui. É isso, eu pego um celular e pronto. Antes era uma bolsa por dia, um sapato. Agora, pra quê? Pra impressionar quem? Porque quem importa não tá se lixando pra roupa e pra bolsa que eu tô usando. Só que a gente demora pra perceber isso. E também tá tudo bem. Quando a gente é mais novo, a gente ama os que nos desprezam e desprezamos os que nos amam, né? Por conta disso, né? Exato. E depois a gente entende. Aí chega no momento que você atinge o ápice da sabedoria, Salomão escrevendo, dizendo, pode curtir a vida, faz parte. Isso é muito gostoso. Curta. Desfrute do que você conquistou com o seu trabalho. Ele diz isso no momento. Aproveita. Isso não é um isso não é um crime diante do Deus eterno. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Tudo isso que você faz na vida não faz nenhum sentido. Tipo, não coloque teu coração na bolsa, na roupa, mas compre a bolsa, a roupa. Isso não é problema. Você tem recurso para fazer isso? Faça isso, cara. Administre bem os seus recursos também. Vamos encontrar os... Administre muito bem. Tá? Mas o que eu quero dizer é, tua vida não é comprar a bolsa, não é comprar o carro, não é isso. E aí você tem esse discernimento hoje, né? Não, e eu ensino pro meu filho. Eu tenho um filho de 12 anos, né? O Gabi, ele é jogador de futebol e ele tem muita clareza da carreira dele. Hoje ele joga no Guarani, na base do Guarani. Tem muita clareza. Você mora onde? Eu moro em Vinhedo. Vinhedo, aqui do ladinho, pô. Aqui perto. E ele joga no Guarani, treina, é super disciplinado, não toma refrigerante, sabe? É um moleque de 12 anos que não toma refri. E não toma porque não quer, tá? Toma aqui um pouquinho, filho H2O. Não quero, mãe, não toma, não me tenta, ele fala. Ele aprendeu com o Cristiano Ronaldo, ele gosta do Cristiano Ronaldo? Ele gosta, é super fã. Então... e ele é super, assim, ele é fã, né, Cristiano Ronaldo, Messi, super fã, assim, dos que seguem uma vida corretinha, tá? E eu ensino pra ele essa questão de se importar com o que é importante. Outro dia eu falei essa questão da roupa, né? Falei, por que você quer uma roupa da Tommy, filho? Pra impressionar quem? Quem não tá nem aí com você? Ele fez assim, nossa, mãe, agora você pegou pesado. Aí, assim, foi legal porque eu percebi o quanto ele entendeu aquilo. E que bom se eu conseguir fazer ele entender um pouco antes. Eu acho que quanto mais cedo a gente tem consciência desse tipo de coisa, melhor é o jeito que a gente toca a vida. É a consciência de saber do que é bom, o que não é, onde vale a pena investir ou não. Exato. Em tudo a gente... Mais com o legado que você deixa, né? Mais com o legado que você deixa. Que eu acho que é isso que é meu propósito. Hoje eu falo muito, assim, me preocupo muito com o que eu deixo, com o legado que eu deixo, e tá sempre muito envolvido em desenvolver gente. Eu gosto muito de pensar em, a hora que eu saio de onde eu tô, quem vai ficar no meu lugar é alguém do meu time, sabe? Eu não preciso estar lá. Se eu sair de férias, tá tudo certo. Meu time tá lá, eles dão conta, sabe? E isso tudo é legado, isso tudo. A minha líder, eu tenho lá algo, eu tô dando suporte, dando apoio para ela, eu falo isso para ela, eu tenho isso muito forte. Hoje eu tô aqui para te dar o apoio que você precisa para você atingir os objetivos aqui dentro. Então, é isso, é encontrar esse propósito em deixar legado de um apoio. Eu tenho isso muito forte em mim, tá sempre muito envolvido em desenvolver gente, em apoiar as pessoas na carreira delas, em apoiar para que elas cresçam. E isso eu consegui trazer.
Eu olho para trás, eu vejo de pessoas que trabalharam no meu time, desde a TAM, que foi onde eu saí em 2010, muitos do que reportavam para mim hoje são gerentes em outras empresas. E assim seguiu, na Azul também, pessoas que eram gerentes em outras empresas, até na própria Azul. Então isso para mim é algo dizendo que eu estou fazendo alguma coisa direito, sabe? É isso. Você vê que é legal, né? A gente faz uma prévia dizendo que a gente quer ir para um lado com a conversa, nós vamos até acabar chegando lá, mas tem outras coisas muito interessantes que eu nem imaginava e surgiram aqui. Sim, abrimos vários hiperlinks aqui. Ah, é. E por isso que o formato ele permite, sabe? Ele não é um formato engessado em que a gente tem que cumprir uma tabela. Eu separei 12 questões e vou perguntar uma por uma para você. Não, eu quero que seja confortável, espontâneo, autêntico. Muito bom, né? Opa. E eu continuo te perguntando, então, você não acha que a sociedade está muito egoísta? Porque a ideia de legado é uma ideia que tem relação com o outro. Tem relação comigo? Lógico, eu sou o portador da condição de construir a possibilidade de deixar um caminho para você ou de te orientar a construir o teu próprio caminho. Mas tem muito da relação com o outro, de servir o outro, certo? Legado, é isso. É o pedaço que você deixa no outro. Importar é o pedaço seu que as pessoas portam para dentro para fazerem as histórias delas. Como é que é a tua leitura da sociedade hoje ou do formato como as pessoas estão vivendo com relação a isso que te move, mas que me parece que não é o que move a maioria? Então, isso é interessante. Eu estudo Eneagrama. Enneagrama? Eneagrama. Enneagrama? Eneagrama é uma sabedoria, Eneagrama, né? Tem gente que chama de ferramenta. Ela fala sobre perfis. Eu estudo bastante, ela é bem profunda e complexa. O estudo do Eneagrama, ele pode ampliar até um nível espiritual, sabe? Se a gente quiser usar Eneagrama para o recrutamento e seleção, pode. Se eu quiser usar para desenvolver pessoas, pode, enfim. Dentro do Eneagrama são 9 perfis. Cada um dos perfis tem o seu, vamos dizer assim, o seu foco principal. O que você busca. Que eu falo assim, é o alimento do seu... Tem o seu ego, tem a sua essência. E dentro disso, você entende o porquê que para algumas pessoas deixar legado é tão importante e para outras não. Por exemplo, quem é do legado? Deixa eu ver aqui. Não, eu não posso dizer quem é do legado, tá? Não Entendi. dizer. Mas, por exemplo, quem gosta de servir, que é o tipo 2 do Eneagrama. Só que dentro prestativo. Ele gosta de servir, ele gosta de fazer para o outro. Né? Se a gente entrar nesse tema, a gente vai sair daqui semana que vem, não é nem amanhã. Ele é realmente muito profundo. Mas, por exemplo, o 2 gosta, o 3 gosta, mas é assim, aí você vê a motivação que tem por trás. Então, por exemplo, o 3, ele tem por trás as motivações, ele tem uma vaidade, que é o ego dele. Então, ele faz as coisas pela vaidade. É o performático, é isso? É o performático, é o 3. Ele gosta de performar, é o meu tipo. O 3, ele é da performance, ele é da entrega e tal. Vou fazer esse teste antes de trazer o convidado. Porque você tá me dando uma super ideia. Porque realmente o performático, certo? Você solta a questão e tá aí, ó. Vai embora. Olha que delícia. Então, mas por exemplo, o 3, ele tem um sofrimento que é atrás, que é a vaidade, a necessidade de aceitação. Para mim, ser rejeitado é uma dor que dói, assim, é uma coisa absurda, que tem que ser tratada mesmo, né? Que tem a ver com a criança ferida, por isso que o Eneagrama é um negócio gigantesco. Então, por exemplo, o 2, ele vai na performance, ele tem um pouquinho da vaidade, mas eu tenho uma asa no tipo 2, eu estava falando do 3, desculpa, no tipo 2 que tem essa coisa de ser prestativo. Então, a questão do legado tem muito a ver com o que está por trás, qual a sua motivação? Por que você quer tanto deixar legado? Então, assim, eu posso querer deixar legado, por quê? Porque eu quero ter mais poder, que é a questão do Enéa tipo 8. Eu posso deixar legado, porque eu tenho a questão... Você sabe dos números, você está há muito tempo nisso, né? Eu estou vendo todos eles. Perfeccionista, prestativo, performático, terceiro, individualista, reservado, questionador, sonhador, poderoso, pacificador. São esses nomes, assim que... tem outros nomes também. Está certo, tá por aí. É que é tão... Assim, a gente falar isso só do Eneagrama é, assim...
Eu não diria nem que é a ponta do iceberg, eu diria que é uma raspa de gelo, assim, perto do que é o Enneagrama. Imagina! Tá? É realmente um espectro muito amplo. Ele é muito complexo, ele não é só o tipo, você tem suas asas, suas flechas, sabe? Seus instintos. Tem muita coisa que envolve. Como é que o faz seu um teste perfil. desse? Tem teste, eu estudo hoje, eu vou fazer até o jabá do Marco Meda, que é quem é o meu mestre de Enneagrama. Eu estou escrevendo um livro com ele, eu vou escrever um livro sobre Enneagrama nas empresas. Você vai botar Vai sair o ano que vem. Ah, tá. Vai sair ano que vem. Enneagrama nas empresas. Estou escrevendo um livro com ele. E ele é com a editora Líder. E ele que me ensina Enneagrama. E pra você ter uma ideia, eu vou fazer um curso de imersão agora em outubro de Enneagrama. Pra você ver, se eu tô falando aqui com você, sabe o que eu sei de Enneagrama? Nada. É muito, muito complexo e muito profundo. Só que ele amplia a tua consciência sobre si. Eu comecei a estudar para ampliar a consciência sobre mim. E foi aí que eu comecei a ter uns insights super legais sobre por que eu fui como eu fui. Por que eu agi como eu agi. Aí surgiu até uns arrependimentos, falando, nossa, por que eu fiz o que eu fiz? Foi por pura vaidade. Olha que legal isso, né? E aí eu pego o teu primeiro livro, que é esse questionamento, e onde não couberes, não te apertes. Bom, você é performática. Tem um pedacinho, sei lá, né? Esse negócio todo. Cara, quem sou eu pra dizer agora que... Bom, mas você tem esse pedacinho do performático, de aceitação e tal. Da performance, do realizador, né? Do realizador. Exatamente. Aí eu olho por outro lado, eu não sei se isso aqui pode ser algo que é inversamente proporcional, mas sei lá, não sei se ele funciona dessa forma. Mas eu posso te fazer sonhadora se você não é? Ou performática se você não é? Vale a pena ou esquece? Não tente mudar isso aqui, porque o sujeito, do jeito que ele é o jeito que ele vai acabar a história dele. Não, de jeito nenhum. Dentro do Enneagrama, você tem os níveis de desenvolvimento. Uhum. Então, quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais baixo tem o seu nível de desenvolvimento, mais questões não positivas você tem dentro do seu eneatipo, que se chama eneatipo. Temos de tudo. E aí, o que acontece? Você evolui dentro do Enneagrama. Então, por exemplo, eu sou da performance. Mas, por exemplo, qual é o preço disso? Então, eu vejo o que eu preciso... O que eu, dentro do espectro do Enneagrama, o que eu preciso desenvolver? Então, vou desenvolver um pouco mais a minha autoaceitação. Porque é a questão de eu ser aceita, eu preciso do quê? Da autoaceitação. Como é que eu faço para desenvolver? Aí eu desenvolvo pela fé. Aí eu vou para Eneatipo 6. Entende? Tem uma flecha ali. Por isso que é tão complexo. Então, quando a gente eu posso fazer um processo de coaching usando o Enneagrama. Processo de mentoria usando o Enneagrama. Então, é interessante porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu estava atendendo, ela é o Eneatipo 1. O Eneatipo 1, ele é perfeccionista com ele e com os outros, aí depende de outros fatores, mas vamos dizer assim, ele busca totalmente a perfeição. E tem muita raiva aqui dentro. Do mesmo jeito que o meu Eneatipo tem vergonha, tem... Né, o sentimento assim é a vergonha. Então, o 1 tem muita raiva reprimida, raiva guardada. Isso começa a reverberar no corpo dele. Aí, como é que você faz para ele encontrar prazer na vida dele? Ele vai para uma flecha que está no 7, que o Eneatipo 7 é Eneatipo do prazer. Ele busca prazer na vida, ele ri da vida, enfim, ele tem outras questões. Então, é por aí, sabe? Esse é o caminho, mas é muito complexo, realmente. Se a gente for para esse lado, que louco! Só semana que vem. Como que chama teu mentor? Marco Meda. Ele não toparia fazer um bate-papo assim? Você sentar do meu lado como comentarista? Cara, não sei. Sério, não sei mesmo. Hoje eu posso perguntar. Você sonda? Porque assim, sondo super. Eu não sei, eu nunca vi ele participando de podcast. Porque se você dá uma olhada no Instagram dele, Marco Meda. Ele tem uma escola de formação. E é uma escola de formação de terapia holística. E o Enneagrama está dentro desta escola, porque ele é realmente uma ferramenta holística. Marco Meda. Ele parou de atuar em empresas e é interessante porque ele veio do corporativo, ele teve consultoria. Outro dia eu até pedi para ele fazer uma inserção numa convenção. Ele até ia por conta do nosso relacionamento, mas ele não tinha agenda, porque ele está sempre em curso, ele está sempre em formações, enfim, a agenda dele é meio complicada. Mas você pode ir
eu posso chamar, perguntar, enfim. Marco Medo, eu tô vendo o Insta dele, um cara, pô, você é um cara super ocupado. Ele tem, eu acho que ele não é, ele viria, a questão é achar uma brecha, porque ele faz a agenda do ano dele, sabe? Não, é por a temporada do Ele ano que tem- vem já. E ele tem cursos, enfim, de repente, se ele Que papo legal, eu me eu acho que interessei pelo tema. eu acho que ele curte. Até porque, se a gente está escrevendo o livro Enneagrama nas empresas, isso dá uma esbarrada. A gente pode vir falar do livro. Eu não sei se a editora Líder permite, precisa ver direitinho depois. Mas é bem legal. Eu me apaixonei pelo estudo do Enneagrama. Realmente fez a diferença. É interessante, eu acho que eu vou ler um pouquinho mais sobre isso. Pô, ó, outro tema então que não tava nem na pauta, olha que interessante. Olha o quanto de perlim que a gente abriu aqui. É, mas pô, é legal quando você tem um convidado, né, que tem uma bagagem muito grande e que conta isso de uma forma muito legal, entusiasmada. Acho que essa é a palavra. É verdade. Leva esse brilho, né? Sim. Mas vamos falar também, então, do setor da aviação. Quanto tempo você passou nele? 18 anos, praticamente. Ah, só isso, maioridade. Foi Atingiu. o que me tirou da educação física. Foi o que me tirou da educação física. Eu sou formada em educação física. Nunca te disse isso também, né? Não. Vou Não. colocar aqui, ó. Aí, engraçado que as pessoas começam a conversar da minha carreira. Falam, meu, que ano você nasceu? Porque ela não é linear, é isso que é legal. Acho que a minha carreira é divertida porque ela é nada linear. Eu estudei educação física, era bailarina, dava aula em academia e aí eu fui parar na aviação por uma amiga que trabalhava comigo. E ela chegava para dar aula na academia com uniforme, da Aerolíneas Argentinas, que aliás era o uniforme mais elegante que eu usei. E ela chegava e olhava aquilo e falava, gente, esse uniforme é muito chique. Ela chegava com a Motorola e chamava Alfa Bravo Delta, sei lá o que tem. Eu achava aquilo demais. Aí eu falei, meu, onde você trabalha? Aí ela falou, eu trabalho no aeroporto de Guarulhos. E ela é minha amiga até hoje. Eu sou muito grata a ela porque ela fez a transição da minha carreira, né? Adriana Invernorte. E aí ela falou, trabalho na Aerolíneas Argentinas. Aliás, você tem super perfil, vou levar seu currículo, quer? Falei, o que o meu currículo de professora de academia vai fazer no aeroporto, né? Aí ela, não, eu levo e tal. Bom, enfim, entrei. E me apaixonei pela aviação ali. Você entrou por onde? Né? Processo seletivo. Não, mas você entrou onde? Aeroporto, check-in. Check-in. A janela, corredor, tem bagagem para despachar, é isso. E aí a gente atendia no aeroporto, eu atendia voos para Roma, voos para Buenos Aires, e é divertidíssimo trabalhar em aeroporto, gente. É legal demais, assim. Cara, não é todo mundo legal. que curte essa vida, mas quem curte, né, que é o cara da aeromoça, o serviço de bordo. Comissário. Comissário de bordo. De bordo. Eu nunca fui, nunca voei, tá? Nunca me interessei em voar, acredite se quiser. Eu nunca me interessei, ainda bem, porque eu tinha 1,58 m, hoje eu tenho um pouco menos que a gente Qual que era a Mas linha de corte? Era 1,60 m. Pô, faltou Naquela 2, época, mas nem um faltou saltinho ali ajudava. 2 aulas de pilates dava certo, mas eu nunca quis. Eu nunca quis voar. Interessante. Todo mundo fala, nossa, você foi comissária, né? Eu falo, não, eu devo ter cara de comissária, mas eu nunca voei. E aí eu entrei na Aerolíneas e me apaixonei de um jeito pela aviação, que assim, um mês depois, eu estava fora da educação física. Eu fiquei só no aeroporto e era legal demais. Eu trabalhava de madrugada, atendia voo para Roma, atendia voo para Buenos Aires, na Aerolíneas. Pegou aprendi muito a falar passageiro espanhol. encrenqueiro, assim? Peguei. Tem histórias engraçadíssimas. Eu imagino, porque é o de que mais... aeroporto. E aí a gente vai aprendendo, né, o que você não pode falar. Então, por exemplo, quando alguém não aparece para voar, a gente fala que o passageiro deu no show, certo? Um termo que hoje é até mais difundido. Mas lá nos anos 98, 99... Deu show. Pronto. Aí caiu a reserva da volta, porque quando o passageiro dá no show na ida, a reserva da volta cai. Porque o sistema entende, ele não foi, ele não volta. Hoje em dia não sei nem como que é mais, né? Mas enfim, naquela época era assim. E aí a colega do lado foi falar o passageiro veio virado, louco da vida, porque a reserva dele não estava. Ela foi lá no deu sistema, show aqui. virou para os passageiros e falou, é porque o senhor deu no show. Nossa, ele virou você vai ver quem é que vai dar show aqui agora. E aí a gente se segura para não rir, porque é uma bobagem isso, né? Mas tem muita história de aeroporto, assim. A gente via
muita coisa acontecer, assim, voo internacional, você vê muita coisa acontecer, artista que embarca. Porque eles não têm os nomes que são conhecidos no público também, né? Chega o fulano com o nome tal, aí você fala, pô, como é que chama o Gustavo Lima mesmo? Não é Gustavo Lima, né? É um nome agora recente, Não porque sei qual é o nome dele. Então, tem um nome que aconteceu esse lance todo aí. Sim, sim. E aí apareceu e falou, rapaz, o nome dele não tem nada a ver. E teve uma vez que eu atendi o Henri Sobel, lembra? Aquele rabino, aqueles... Nivaldo Batista. Nivaldo Pois é, chega o Nivaldo Batista com o documento, Meu você fala, Deus cara, com do licença, tem que céu. chamar o Gustavo Lima ali, pô. Você lembra o Henri Sobel? Eu não sei se ele é vivo, ele é um rabino. Henri Henri Sobel. Sobel é um rabino que era muito famoso, ele falava muito na TV, na época a TV aberta só que a gente tinha. Eu não sei se ele é vivo, mas ele era um doce de pessoa. Ele falava, aí ele chegou... Sei, pô, figura Eu não sei se ele é marcante. vivo ainda, eu nunca mais vi, nunca mais Ele soube. faleceu em 2019. É, É. e tadinho. E eu atendi o Henri Sobel, ele estava indo para Roma. Aí ele veio no meu check-in e o voo estava lotado e não tinha assento para ele. E quando ele chegou, eu não sabia, eu olhava para aquele senhorzinho que eu admirava, falava: "Senhor, não tem mais lugar no voo". Aí ele falava: "Não, eu tenho reserva". Aí eu: "Então, senhor, tem, mas lotou o voo". "Não, não, assim, Numa paz. não, mas eu tenho reserva". Eu confirmei, ele falava com sotaque, né? Aí eu comecei a, gente, o que eu vou fazer? E o supervisor que estava atrás de mim veio me dizer que já tinha feito a reserva, graças a Deus. Aí realmente eu consegui embarcar o senhor Henri Sobel. Mas assim, uma educação. Mas tem pessoas que não são tão educadas, mas eu não vou falar delas. Então você entrou por essa porta e aí, Entrei por essa porta. e aí você se enveredou até para a parte administrativa, RH, e aí tua vida... Não fui eu que escolhi o RH, não. O RH que me escolheu, mas ele foi mais sábio do que eu, porque eu acho que eu nasci para isso, sabe? Uhum. Eu estava na Aerolíneas, a TAM começou a voar lá, e eu sempre fui muito apaixonada por cliente, por excelência, por o atendimento. Isso para mim faz muito sentido, né? Gosto muito de lidar com gente, né? Uhum. E a TAM começou a voar, eu via que era outra conversa. Era comandante Rolim fazendo o que ele fez na aviação. Uhum. Porque não é só na aviação, o que ele fez no mercado de serviços em geral. Porque ele trouxe, para mim foi ele que trouxe a questão do encantamento do cliente, da experiência do cliente, que hoje está, né? E eu falei, gente, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero usar esse uniforme, eu quero trabalhar nessa empresa. Eu tinha 25 anos, sei lá. Quero porque quero, fui. E aí entreguei o currículo na TAM, na época era papel, entreguei para Deus e o mundo o meu currículo da TAM e fui. Entrei na TAM. E quando eu entrei na TAM, eu fui trabalhar no aeroporto também, mas não era fácil. E aí acho que vale um parênteses para falar, que eu acho que é uma lição que a gente traz para o RH de hoje. Porque entrar na TAM era muito difícil. Era um processo seletivo gigante. Não acho isso produtivo. Hoje em dia tem outras formas de fazer. Uhum. Mas por quê? Porque eles tinham uma questão que eu trago para a minha vida, que não se conserta em treinamento, problema de recrutamento e seleção. Se você traz para dentro da empresa alguém que não vai conseguir expressar para o cliente os valores da empresa, você não vai ensinar para ela. Então você tem que entender se aquela pessoa realmente tem o perfil e os valores daquela empresa. Uhum. A Azul faz isso muito bem hoje. A Azul não treina atendimento ao cliente. Eles treinam técnicas, outras coisas. Mas como atender, sabe? Aquela história da comissária pegar o bebê no colo para ajudar a fazer o nenê dormir para o pai que estava desesperado. Ninguém treinou ela a fazer isso. Ela só foi ela mesma, ela foi autêntica. Por quê? Porque na hora de selecionar, a Azul faz isso. Traz realmente quem está alinhado. E a TAM fazia isso muito É tipo a Heineken, quando fez aquela propaganda que foi o recrutamento daquele menino estagiário. do estádio de Do futebol, estádio né? de futebol. Isso. Você sabe que ele ficou 3 meses na Heineken, né? Mentira. Não, depois eu fui, eu vi esse vídeo e tal, eu falei, deixa eu olhar no LinkedIn esse cara, porque com certeza ele tá no LinkedIn. 3 meses. Não sei o que aconteceu, Sim. mas é só isso que eu sei. Não deu certo. É um case, hein? É um case, hein? Interessante, Mas bom, enfim. o lance é descobrir que o cara tava pau pra toda a obra, meu amigo. Ele, Sim, se precisar beleza. segurar o maluco pra pular, eu Ele vou vai, segurar. segura o maluco pra pular. E era assim a TAM, né? Foi um processo seletivo super longo para trabalhar no aeroporto de Congonhas.
E aí eu fui, trabalhei no aeroporto e quando eu estava durante o treinamento, eu vi as instrutoras. Eu falava, gente, é isso que eu quero fazer. Adoro o aeroporto, mas eu quero é dar aula aqui, eu quero ensinar. E profetizei. Um ano depois, eu estava no treinamento da TAM. E foi como... E era interessante porque, assim, a TAM tinha meio que um terceirizado, chamava Training Center. Era de uma pessoa de fora, assim. Uhum. E quando internalizou, meio que não tinha nada. E eu ajudei a montar. E foi tão interessante porque tinha uma sala no hangar, chamava Hangar 8. Tinha uma sala. Você me interrompe se eu estiver falando muito, hein? Não, eu quero as tuas histórias. Eu tô buscando agora um negócio pra te perguntar sobre isso. Tinha uma sala, a gente trabalhava no Hangar 8. E eram 2 salas que não tinha nada, assim. Eram salas antigas, com aquelas divisórias de... Aquele negócio... Parecia um compensado. Eu sei. Às vezes tem vidro, né? Tem madeira, tem uns vidros, às vezes, em bloquinhos isso, quadradinhos. Esse aí, antigo, né? Área Divisórias. É isso mesmo. Aí, sabe o que a gente fez? Era eu e mais uma instrutora. A gente precisava montar o treinamento para ensinar as pessoas. Hoje isso não se treina mais porque o sistema faz sozinho. A gente ensinava as pessoas a calcular tarifa para voos internacionais. E é um negócio complexo, tá? Calcular tarifa e emitir bilhete é difícil. Eu fui fazer curso em Miami para aprender a fazer um curso de 15 dias para aprender a fazer isso, para poder ensinar. E a gente não tinha um centro de treinamento. A Thunder, quando eu saí de lá, a gente tinha um prédio, né? Uma academia de serviços. E aí tinham 2 salinhas para a gente dar o treinamento. E aí não tinha computador para ensinar a fazer reserva e tal. O que a gente fez? Olha só, né? A autonomia que se tinha no lugar. A gente tinha uma central de reservas abandonada da TAM, que ficava na rua Pedro Bueno. Porque a central de reserva já estava no Hangar 7, linda, nova, bonitona. E essa Pedro Bueno era um prédio estava até lacrado lá pela Defesa Civil, sei lá o quê. Um prédio estava muito destruído. Né? Só que os computadores estavam lá e as mesas também. A gente foi lá e pegou. Eu e a outra instrutora, o pessoal dos serviços gerais, pusemos computadores, as mesas, as cadeiras. A gente montou 2 salas de treinamento com tudo que tinha lá. Um monte de coisa velha. Montamos, fizemos funcionar. E aquelas 2 salas foram as nossas salas de treinamento por uns 2 anos. Cara, isso em 2001. Como diz o Bruno, que passou por aqui, é a coragem que a ignorância nos dá. Do tipo assim, né? Seria uma coisa que hoje você pensaria 2 vezes. Que absurdo, como é que eu fiz não vou fazer isso. Mas quando você é mais jovem, é disso que a gente precisa. É isso, né? não, imagina hoje, eu ia pedir para 1000 pessoas validar, porque tem o patrimônio, porque tem um monte de coisa que não pode fazer. As 2 doidas, fomos lá, pegamos os negócios, tudo, botamos tudo dentro do nosso carro. O pessoal dos serviços gerais ainda ajudou. A gente foi e montamos a sala de treinamento. O comandante Rolim um dia apareceu lá e falou assim, nossa, ficou bom. Que bom que o senhor gostou, né? Porque ele estava sempre lá, sabe? Então, pronto, aí... E aí a área de treinamento começou a crescer, né? Foi para um prédio, virou um prédio, eu virei coordenadora, o treinamento foi para baixo do RH, de repente eu estava treinando líder, aí eu comecei a gostar da coisa, quando eu vi, eu ampliei meu escopo, fui para outras empresas, acabei estudando gestão da mudança, acabei entrando em DO, acabei entrando em business partner, e foi assim que eu fui parar no RH. Uau! E, cara, você diz isso como simples, né? Essa é a minha história, entrei por essa... Mas todas elas exigem pra caramba. DO, ser um BP. Tipo, são coisas elementares hoje, dependendo do tamanho da tua empresa. E exigem níveis de conhecimento... a cadeira que você... Eu não vou mudar de assunto, tá? Mas só para entender. A cadeira que você senta hoje é mais generalista? Não, hoje é DO. Hoje é DO. Hoje é DO, mas eu já fui head da DO com recrutamento e seleção, com treinamento e mais a área de BP, que é a área generalista mesmo. Então, já tive essa cadeira um pouco mais ampla. Hoje eu tenho uma cadeira de DO. Mas é isso, assim, é complexo o RH. Eu acho que o skill principal do RH e eu falo isso como quem entendeu muito da aviação, porque eu vim da linha de frente da aviação. Eu fui do call center, eu fui do aeroporto. Quando a gente é dessas 2 áreas, a gente tem que entender todo o ciclo. E quando, por exemplo, na TAM, quando eu recebi
para ser responsável pelo treinamento da área de cargas. No dia seguinte, eu estava no terminal de cargas. Eu fui embaixo do avião, eu fui ver o porão, porque era algo que eu não conhecia, eu era de passageiro. Uhum. E eu acho que é isso que o RH precisa fazer. Se você tem um RH de escritório, você não tem um RH. Eu acho que esse que é o ponto. É entender as dores. Ah, mas isso é operacional. Não é. Se a gente, isso cabe para liderança. Se você tem uma liderança de escritório, pegando assim, que não desce, que não vai lá. Tem o lance, né? Antigamente eu lembro, o pessoal lá de cima, Do trabalhando o pessoal do ar-condicionado. pessoal do ar-condicionado. É. Eu acho que cai na mesma linha. E aí, o campo também tem uma relação muito grande, né? Até porque às vezes você traz alguns temas para pauta. Eu lembro de uma empresa, um tema que tem relação com salário digno. Entenda assim, não era salário digno, mas era o comportamento salarial de uma determinada região. Uhum. E muito abaixo do mercado. Quer dizer, aquela pauta, que valor ela tem? Do ponto de vista do cara que está administrando aqui de São Paulo. Falei, cara, é mais uma pauta, mais... Mas quando você vai no campo, vê as famílias que vivem ali e o povoado na redondeza, que é onde eles moram, as condições... Cara, por que eu não trouxe esse tema para a pauta? Sabe, se esse conglomerado de empresas trabalha um tema como esse, se isso é vital, pô, eu tinha que ter visto isso. Mas você não ia ver. A gente vive no shopping center, você vive em Vinhedo. Em Vinhedo, isso. Pô, Vinhedo é um município, para quem não conhece, eu vou dizer do lado de cá, tá? Mas existe até umas teorias muito doidas de que ali é uma parada assim da natureza, tem uns pontos de energia, que é um negócio muito... Vinhedo tem isso, tem muito rico em Vinhedo. O Vinhedo é povoado de condomínios e tal, que é uma região no interior que, pô, é o ápice, assim, um lugar fantástico de morar. Pô, o Brasil não é Vinhedo, não é Indaiatuba, não é São Paulo, não, quando a gente pensa. Pelo contrário. É outro mundo, é outro mundo. Das empresas é a mesma coisa. É mesmo. Ai, Emerson, é exatamente isso. Se você tem uma liderança, seja ela qual for, que não entende o que está acontecendo na operação, ela não trabalha na mesma empresa, ela trabalha no ar-condicionado. É interessante porque, por exemplo, a liderança da Azul inteira, tá? Vai para a linha de frente, vai para o campo. É cultural. Não é assim, vamos fazer uma ação para que a liderança... Não, eles vão. O cara tá voando. Tá voando. O John Rogerson, que é o CEO, se você voar com ele, ele vai te servir o snack. Ele vai a bordo, ele serve, ele fica com a comissária na galha, ele pergunta, ele conversa com os clientes, ele conversa com o pessoal do aeroporto, ele transita no aeroporto para ver o que está acontecendo. Eu estou falando do John porque ele é o CEO, mas todos os outros fazem isso. Se ele faz, os diretores estão atrás fazendo todos. Não, e tem um negócio lá, tem uma ação de cultura lá, chama troca de papéis. Eu era gerente geral da Universidade Azul. Se eu quisesse ser comissária por um dia, eu ia. Que legal. Eu ia, claro, com as devidas, né? Porque você Porque tem um procedimento de segurança, tudo aquilo. Tem que ter treinamentos. Então você não vai lá contando, entendeu? Você não tá tripulando. Mas eu fico lá na gala, eu pergunto, eu posso servir snack, eu faço coisas que são permitidas pela ANAC, tá? Porque a ANAC tem isso também. Tem seguranças, envolve segurança, acabou. Mas eu tenho lá a gerente de marketing que quer atender um dia no aeroporto, ela vai. A gente combina, tem todo o procedimento, mas troca de papéis. Para quê? Para ampliar a visão sistêmica. Como é que eu, como head de treinamento, não entendo as dores do pessoal que bota mala no porão? Na Tampa, assim, um momento foi tão interessante, porque o gerente da rampa, que é o pessoal que cuida das bagagens, eu lembro que ele chegou, ele estava com um KPI horrível, de bagagem danificada, estava tendo que dar muita... indenização para bagagem e tal. E isso é muito ruim. Na aviação, a margem de lucro é muito baixa. A margem de lucro é baixíssima. Ela transita ali entre 2 dígitos e 1 dígito, assim, sabe? É sofrido. Então, você não pode ficar gastando dinheiro com indenização. O lucro vai todo. Então, a gente é muito cobrado por gestão dos custos. E os KPIs dele estavam horríveis. Isso foi na TAM. E o gerente veio, Kátia, eles me chamavam de Nalim, que era meu apelido lá, né? Nalim, pelo amor de Deus, a gente precisa dar treinamento, porque o pessoal tá jogando a mala, porque o pessoal tá fazendo, porque eles não sabem manusear a mala e tal. Eu falei, não faz sentido isso. Vamos lá. Fui eu, botei meus EPIs, desci lá na rampa, fui lá embaixo do avião e conversar com o pessoal.
que está acontecendo aqui? Vocês sabem manusear a bagagem? Conversava com um, com o outro, sabe? Como é que é para fazer? É assim. Por que vocês estão arremessando a mala, então? Porque não dá tempo. Tem um negócio na aviação que chama turnaround, que é o tempo do avião encostar para o tempo do avião sair. Isso se chama turnaround. Tem que acontecer um monte de coisa no turnaround. Abastecer, Revisão ali. embarcar, desembarcar. Um monte de coisa acontece no turnaround. Isso inclui você embarcar e desembarcar bagagem. Se o avião está lotado, às vezes não dá tempo de fazer o turnaround naquele tempo. E se tem 1 minuto de atraso, minuto por minuto é dinheiro que vai. Você paga para o aeroporto cada minuto que você fica com o avião encostado ali. Não, quer dizer, eu sabia que tinha isso, mas eu não sabia que era no minuto. É muito assim, é tudo muito A TAM, acho que ela levanta esse troféu até hoje, da companhia mais pontual. Não é a TAM, acho que faz isso? Azul. Azul foi. Eles têm isso, e isso é KPI para a empresa toda. Aliás, é um dos diferenciais, assim, os KPIs que tem, os objetivos que tem, eles desdobram para a empresa toda. Então, eu lá no treinamento sou responsável pela pontualidade. Nossa, o que você tem a ver com a pontualidade? Tudo. Porque as pessoas têm que saber exatamente todas as técnicas, como fazer para poder apoiar na pontualidade. Pois é, se você perde no minuto, cada minuto é a margem que foi escorrendo ali. Exato, exatamente. Então, a margem é olhada o tempo todo. 10%, você imagina? Para chegar nos 12. Às vezes 19, às vezes 9. Então, assim, é um negócio que, assim, o dólar mexeu no dólar, uma crise. Então, combustível, né? Quanto combustível representa? Combustível. Olha, eles estão... O combustível, o leasing, a manutenção... Combustível, leasing e manutenção são os 3 maiores custos. E aí eles variam ali entre si. Combustível, leasing e manutenção. Porque é tudo em dólar, né? A folha de pagamento está entre o 4º e o 5º maior custo. Caramba, cara. Então é porque é Serviço realmente também, muito alto, muito alto. Mas enfim, falando do negócio da rampa, fui lá. O que eu acabei descobrindo ali? Que o tempo que tinha sido estabelecido para o turnaround não estava compatível com o tamanho daquela aeronave. Não dava. Aí a gente fez um estudo, quem sou eu para determinar o tempo do turnaround? Não era meu expertise, mas eu cheguei e falei, gente, não dá tempo. Aí o que acontece? O pessoal começa a arremessar a mala para chegar mais rápido. Não adianta eu ensinar, tem que fazer devagar, tem que pôr com cuidado. Eles sabem fazer isso. Eu ia dar o treinamento. Eu ia gastar o dinheiro, o tempo. Não ia dar resultado, o treinamento que foi ruim. Então é sobre isso. É sobre ir lá para você não dar remédio errado, sabe? Isso acontece muito, porque às vezes o cliente está tão interessado e tão ansioso para resolver o problema dele, ele vem e pede treinamento. E às vezes treinamento é a última coisa que ele precisa ali. Muitas vezes é rever procedimento, muitas vezes é a pessoa que está errada ali no lugar errado. Né? Eu também não acredito em incompetente. Eu não acredito em pessoas incompetentes. Para mim isso não existe. Para mim existe uma pessoa no lugar errado. E é isso que a gente tem que avaliar. Você tem uma pessoa no lugar errado. Ela tem competência para outra coisa. Para aquilo não. Me põe numa posição de CFO. Vai dar errado. Fato. Sou eu. Entende? É isso. Aí fala, ela é incompetente? Não, eu só não sou uma CFO. Ponto. Se eu olho para a questão de algumas habilidades técnicas, de comportamento, o Enneagrama, que é um dos... facilmente. Me coloca para fazer... O meu primeiro trabalho foi numa linha de produção da Toyota. Foi meu primeiro emprego, fiquei 1 ano e 2 meses. Só de lembrar dói os meus ossos. Assim. Cara, mas não era nem a dor física que me moía, mas é repetir um processo o dia todo. O dia inteiro, Eu nunca seria um atleta de ponta, sabe, para ser um campeão, tipo um Djokovic, um Federer. Alguém tá vendo e fala, meu, com certeza eu não seria, né, por uma série de razões. Mas eu acho que a maior razão é quando eu olho pro tênis ou esporte. O tênis você fazer a mesma batida na bolinha 60 mil vezes. Até a perfeição, E você tem que gostar de buscar os mínimos detalhes, porque senão não vai. E eu sou um cara que eu gosto de me aventurar em outras coisas diferentes. Então, assim, se eu bater na bolinha 1000 vezes, o cara fala, cara, só tá faltando 59 mil. Você fala, cara, não dá mais. Não é isso que eu quero. Então, beleza, aqui não é tua praia, filho. Não queira ser um ranqueado da ATP. Legal, vai sofrer por não ser um campeão? Não, pô, vai buscar outra coisa. Os gregos tinham um jeito.
Que aí é o lance, né? Você vai pra agência de exato. publicidade, vai criar campanha, então, seu negócio. Pô, Perfeitamente. É isso, é exatamente isso. os gregos tinham um jeito de olhar para isso que influencia até hoje na maneira como a gente pensa, né? A virtude, né? O Clóvis de Barros, os caras gostam de ensinar muito isso. Eu fiz um curso, aquele primeiro semestre da USP, eu fiz com o Clóvis de Barros, à distância. Acho que o Veduca, não lembro, foi uma dessas plataformas assim, né? Mas o lance é o seguinte: o que o Cosmos quer de você? Se ele diria assim, o que o Cosmos quer de você, filho? Então não vai fazer um negócio diferente. Ele quer que você seja um publicitário. Então, pô, publicitário. Eu tô falando uma profissão, mas quem tá ouvindo agora, imagina, é só um exemplo, porque não é a profissão também que te define, certo? O presidente que nós falamos, ele era apaixonado por problema, ele estava em um lugar diferente a cada momento. Sim. Mas é para isso, então, cumpra o que a natureza está pedindo, né? Óbvio que hoje é diferente. Eu não vou entrar nesses aspectos, não vou trabalhar, mas a relação que o grego tinha para felicidade tinha relação com você, esse conjunto de átomos que juntou nisso aí, que é você, tem um objetivo. O cosmos quer algo de você nesse mundo. Então vai lá e cumpra, e aí você encontra a felicidade. Exato. Um pouco do que você está me dizendo é isso. O que é? Cara, você nasceu para quê? Você nasceu para quê? Você nasceu para quê? Você é bom em quê? A gente fala, né? O autoconhecimento, ele liberta por causa disso. Você consegue ter clareza do que você é bom e o que você não é, meu bem. E não fica tentando ser bom no que você não é, porque você nunca vai ser melhor do que quem é bom naquilo. Uhum. Então você vai entrar numa competição totalmente injusta com você mesmo. Pra quê, né? Eu fui muito assim, sabe? Hoje eu tenho essa clareza. Eu falo assim, eu quero aprender isto. Não, é porque eu tenho que aprender isto. Vou trabalhar com indicadores, isso aqui. Ok, eu vou ter que trabalhar com indicadores. Faz parte, mas é os 10% de correção de prova do professor, né, Cortella? É isso, tenho para mostrar todo o resto, sabe? Não vou fazer só aquilo. Não é aquilo que é o meu melhor. Vou fazer, mas não é o meu melhor. Eu posso dar o meu melhor fazendo as coisas que eu tenho talento para fazer. É sobre isso. Até a gente começou a conversa falando disso, né? É exatamente isso. É o que permeia você, né? DO. Quer dizer, você está o tempo inteiro pensando em como as pessoas podem estar nos melhores lugares, com as melhores ferramentas prontas para marcarem os golaços que elas têm que marcar, né? Exato. E botar você no lugar certo e apoiar o líder a ter as pessoas, sabe? Entender quem vai ser bom, em que não rotular esse não é bom. Não é que ele não é bom. Talvez a atividade que você deu para ele não é o que ele vai fazer melhor. Muda ele de atividade. Eu tive tantos exemplos na minha carreira de mudar a pessoa de atividade. E que bom. E descobrir um novo ser humano. Que bom. E foi tão interessante porque eu era recém-promovida a coordenadora. Eu fui promovida a coordenadora dos meus colegas, o pessoal que era amigo meu. Eu virei coordenadora. Tinha gente com mais tempo de empresa, assim? Muita gente com mais tempo. Tinha gente Aceitaram bem? Não. Não. Tinha uma que não. Ela até teve que ir embora da empresa porque foi bem difícil, assim. Era ela e foi você. Tipo assim, aí, meu amigo. Era ela, e foi tenso, porque ela já era, quando eu fui ser instrutora, ela me ensinou tudo. Eu era super grata a ela. E quando abriu a posição de coordenadora, eu me candidatei e ela também. A gente participou de um processo seletivo, eu passei, ela não. E ela não aceitou de jeito nenhum. Então, assim, foi bem difícil e chegou num ponto totalmente insustentável. Infelizmente, né? Cara, que são os lances de competitividade também, vamos ser certos? Cara, não curti. Cara, a amizade continua a mesma, mas se é esse o meu alvo e aqui dentro não tem espaço, vai encontrar onde tem. Pois é, mas enfim, e aí tinham outras que super deram certo, assim, foi um caso, né? E aliás, foi interessante porque eu não tive no meu time, na minha vida, eu não tive nenhum pedido de demissão, sabia? Eu fui ter um pedido de demissão agora, esse ano. Eu nunca tive na minha carreira um pedido de demissão. Interessante. Eu tive pessoas saindo do meu time para ir trabalhar em outra área da empresa, porque foi promovido, participou de um processo interno para crescimento. Agora, a pessoa que estava no meu time olhando o mercado para participar, nunca tive. Primeira vez que aconteceu comigo esse ano. Foi bem, bem legal isso. Enfim, falando ainda dessa colega que virou, né, minha liderada, ela não estava performando. Não estava performando. E eu ia tirar dela um tema. Eu ia tirar dela aquele tema. Falar, não, ela não está dando certo nesse tema. Não deu certo. E eu fui conversar com ela antes de tirar. Fui falar para ela, olha, eu vou tirar você deste tema, vou passar você para esse tema, que eu acho que você tem mais a ver com isso. Ela, não, pelo amor de Deus.
não faça isso. Eu só preciso que você me dê autonomia para eu mudar todo este processo e ensinar dessa forma assim, assim, assim. Posso? Falei, claro que pode. E foi a melhor instrutora que eu tive naquele tema. Então, Caramba. é sobre isso, sabe? É sobre conversar, é sobre... E foi interessante porque, assim, como eu tenho muito em mim essa questão de ser autêntica, eu sou desse jeito, é meu jeito. Isso nunca... nem sempre foi bem visto, tá? Ainda bem que hoje é. Mas nem sempre foi. Ainda mais nos lugares que a gente tem que ser um pouquinho mais encaixotado. Mas eu sempre tive essa questão da autenticidade, de mostrar fragilidade, de falar, não entendo aqui, isso também me ajuda nisso. Então, sempre tive essa abertura com as pessoas. Isso me ajudou no decorrer da minha carreira. Então, hoje eu consigo falar isso com um lugar de fala mesmo. E dá certo. E esse foi um dos exemplos que deu certo. Que legal. Poxa, que trajetória, hein? E Botsuana? Que história é essa? Ai, Botsuana, eu falo que foi um marco na minha carreira. Foi uma empresa que eu trabalhei, chamava Alexander Proudfoot. Eles mudaram de nome e não estão mais no Brasil, que eu saiba. Hoje é uma consultoria multinacional, chama Proudfoot. E eles faziam... Eu fui contratada. O que você foi fazer lá? Não é nada a ver com RH. Eles me contrataram para ser responsável por gestão da mudança. Chamava People Solution. Era o head de People Solution. E aí, por quê? Porque eu fazia a gestão da mudança na TAM, né? Na época que eu estava lá, participei de alguns projetos e eles me contrataram para ser gestão da mudança, People Solution. Que fazia o quê? Eles faziam projetos de transformação organizacional, aumento de produtividade, receita, uma consultoria de processos. E tinha o gestão da mudança ali, era o pessoal de People. E eu fui contratada e eles são uma consultoria CLT, eles pagam um salário mesmo. E quando não tem projeto, você fica lá recebendo salário sem fazer nada. Que não é prazeroso também, então é uma coisa Zero, muito horrível. horrível. Eu ia pro escritório. Aí, o que você tá fazendo aqui? Nada. Eu vim pra cá, eu vim ficar aqui. Eu ficava lendo lá, porque naquela época não tinha o online, né? E eu queria ir pro escritório, ficava lá no escritório, lá na Berrini que tinha. E pronto. Aí eu fiz projeto no Peru. Aí eu comecei a fazer coisa que não era de People Solution, porque não tinha projeto, eu entrava em Business Review. E aí eu falo assim, eu aprendi exatamente o que eu não quero fazer da minha vida. Porque é lá fazer uma revisão de negócio, olhar processos, fluxograma, produtividade, hora homem, um negócio que assim, eu sei fazer, se precisar eu faço. Mas não me chame para repetir mais uma vez. Correção de prova do professor, né? Boa, esse exemplo você nunca mais... Não é correção de prova. Aí, como eu tinha formação em coaching, já tinha, né, a formação em coaching e tal. Eu fui fazer, gente. Eu fiz a educação física, mas aí eu fiz MBA em RH, MBA em marketing, MBA em administração de transporte aéreo. Eu fiz formação em coaching. Aí eu fui estudando, né, outras coisas. E aí, como eu tinha formação em coaching, eles tinham um projeto numa mina de diamante em Botsuana. Eu estava sem projeto no Brasil. Eles precisavam de coaches para fazer um processo de transformação da liderança dessa mina de diamantes. Envolvia assessment, novas competências, tiveram até uns turnovers lá. E aí precisava ministrar workshops e fazer sessões de coaching. Era um projeto que até o escopo desse projeto eu uso até hoje, porque foi assim, perfeito, incrível. E aí falaram, você fica em Botsuana 6 meses, topa? Super topo. E aí eu fui. Morei 6 meses em Botsuana. É um país, é a segunda maior economia. No sul do continente africano? Fica em cima da África do Sul. Tá. Namíbia, Zimbábue embaixo, eles ficam lá. Aí tem o Okavango Delta, mas Botsuana é África. A África do Sul é cosmopolita. É uma loucura, aquela cultura... Tem 12 idiomas oficiais, é uma loucura. Eles falam aqui, tem um idioma que chama Xhosa. Fala com o estalinho assim, ó. Xhosa. 6 meses eu demorei. 6 meses para fazer o estalinho. É aqui, ó. É atrás, lá atrás, ó. Xhosa. Daqui 6 meses você... Cara, esquece, eu nunca vou conseguir fazer isso, cara. Aí eles... Cosa? Cosa. Fala, só que se não instalar, cosa. Significa outra coisa. Sabe aquele negócio? Se não instalar, você xingou o cara. Você vai, ih, ferrou. E aí eles falam, na África do Sul tem esse idioma também. É legal demais. E em Botsuana,
eles são África mesmo, assim, quase nem tem brancos lá. Você tá tentando fazer o estalinho. Cara, eu sou um cara que também desafia. Quando me desafia, não, que eu perdi a concentração. Brincadeira. Acabou. Aí, pronto, aí eu fui morar numa mina que ficava numa, assim, a mina é em Botsuana e ela tinha várias como é que plantas. Uhum. Eu fiquei numa planta chamada Orapa. Ficava a 5 horas de Gaborone, que é a capital de Botsuana, no meio da savana. Então tinham lá... aqui a gente vê gato e cachorro na rua, assim, né? Uhum. Lá tinha javalis e babuínos. Assim Caramba. como a gente tem gatos e cachorros. E aí, porque era no meio da savana. Então, você morava numa cidade que era no meio da savana, uma cidade da mina. Então, eu morei lá, assim como moravam todos os trabalhadores com suas famílias. Uhum. E era um lugar muito legal. Morava numa casa linda, com piscina. Foi um processo de, eu acho que, diversidade cultural mais lindo que eu vivi. Porque tinham pessoas de diversos países, da própria África, tinha o Timothy, que era do Soweto, Uhum. da África do Sul, Zulu. Eu tinha uma sul-africana inglesa, que eles falam lá, você é o quê? Eu sou Zulu, eu sou Xhosa, eu sou inglês, eu sou africano. Tem as eles tribos. eles têm os idiomas, não sei se é tribo, hoje eu não vou saber como é que denomina isso, mas eles têm idiomas diferentes, inclusive, né? O africano é um outro idioma lá, que ele é um mix de inglês com um alemão, uma língua estranha. Eu não aprendi nada. Em Setsuana, que era o idioma de Botsuana, eu até tive que aprender algumas coisas. Mas foi muito legal, porque nós moramos numa casa. É tipo uma república, assim? Não, era uma casa mesmo, bonita, assim. Não era uma república, não, uma casa mesmo. Uhum. E aí a gente se dividiu em várias casas e um respeito, uma gentileza um com o outro. Era um Big sabe? Brother? Vocês dividiam a mesma cozinha? As coisas... Mesma cozinha, exato. Mas era assim, do detalhe de tipo assim, eu vou passar roupa, alguém quer? Ah, eu tenho uma camisa, passo. Aí no dia seguinte, sabe? Pessoal, vamos fazer comida. Essa noite é a noite do Brasil. Eu vou fazer comida para todo mundo. E a gente conviveu por 6 meses sem um desentendimento. Nada. Que legal. Foi assim, uma Você, delícia. você é a segunda que senta aqui e diz, lembra o Thiago Maciel? Presenteou a gente com os quadros, morou por 10 anos em Moçambique. Olha só. Cara, e ele é apaixonado por fotografia, então ele falou, cara, eu tava no lugar certo, porque os parques todos, né? Exatamente. A savana, pô. Exatamente. É lindo. E eu fazia, eu fui fazer, eles chamam Game Park lá, né? E fazer as safaris, visitas, né? os safaris. E eu morava num lugar que tinha um safari ali, era só ir de carro até a esquina e tinha ali do lado um game park. E aí aconteciam coisas tão interessantes. Teve um dia que cancela todos os treinamentos, cancela todas as sessões de coaching, porque o presidente de Botsuana está vindo para mim aqui, para Orapa, porque estão trazendo um rinoceronte do Parque da África do Sul para ficar hospedado no Game Park daqui de Orapa. Aí quer dizer que o rinoceronte atrapalhou toda a minha agenda. Veio por causa do rinoceronte que foi ficar lá. Então, eu falar, meu Deus, que interessante. Aí você tá na avenida, lá na estradinha, que tinha umas divisórias, assim, eram umas grades altíssimas. Você tava com o carro na avenida e tinha uma girafa do outro lado, assim, ali, para ela não passar para cá. Tava lá as girafas, aí tinha muita zebra, ali é onde eu morava. Os babuínos era muito interessante, porque você estava na empresa e você deixava o teu carro no estacionamento. E o pessoal de lá, né, os gerentes que eu atendia, falava assim, Kátia, tranca o carro, porque senão o senão o babum abre e entra no carro. Só que ele sabe entrar, mas não sabe sair, ele vai destruir o teu carro. Porque ele entra para procurar bala, biscoito, que ele sabe que tem. Inclusive, se o babum te abordar por aqui e te pedir e pegar a tua bolsa, você dê. Porque ele tem um dente desse tamanho. Então, não tente brigar com o babum. Porque ele quer a tua bolsa, porque ele sabe que tem uma maçã, que tem um chocolate. Ele sabe que tem. Nunca aconteceu, graças a Deus. Te dando uma bolsada no babum. Nunca aconteceu foram roubadas por um babuíno. Mas eu me deparei com um dia, ele estava em cima da casa que eu estava, do chalé, que eu estava em um dos hotéis, eu estava num chalézinho. E eu escutava, gato grande, né? Era um babuíno.
E aí, quando eu abri a porta, ele tava ali, um pouco, tipo, como estão as bandeiras ali. Aí eu cristalizei. Eu fiquei parada, falei, meu Deus, eu pronta pra sair, tá, com a bolsa. Falei, meu Deus, a bolsa. Você pensa na bolsa. Coitadinho, né? Aí ele ficou me olhando assim, cristalizado também. Eu assustei com ela também. E aí foi embora. Graças a Deus, não houve nada de errado com o Babum. Mas assim, essas coisas interessantes. E pessoas maravilhosas que eu amei. E pouco tempo, conviver. né? Já, história que você guardou pra sempre. Mas é porque foi tão diferente. Foi assim, eu falo que Você foi sozinha pra lá? Você não tinha filhos ainda? Não tinha. Não tinha o Gabi ainda. Eu saí da Proudfoot, inclusive, porque eu fiquei 1 ano na Proudfoot. Desse 1 ano, eu fiquei 30 dias na minha casa. O resto eu fiquei viajando. Peru, México. Fui muita mina. Muita, assim. E eu fiz amigos. Foi legal porque, por exemplo, o gerente de RH de uma das minas que eu fui é meu amigo até hoje. Caramba. As minhas coaches de Botsuana são minhas amigas até hoje. Vieram na minha casa. Elas vieram visitar. Cara. 2 coaches de Botsuana. Vieram na minha casa. Ficaram 1 semana na minha casa. Umas queridas. Então, foi um projeto muito bonito. Um projeto que eu aprendi muito. Uma diversidade cultural que eu acho que pouca gente teve essa oportunidade. De conviver com pessoas tão diferentes por tanto tempo. De uma forma tão respeitosa, sabe? Harmoniosa. Porque foi o que aconteceu, a gente teve uma harmonia. Eu tive um desentendimento com quem? Com um brasileiro, amigo meu. Que a gente discordou e bateu boca ali, mas imagina, eu nunca tive um desentendimento com o Timothy, com a Pam, com, enfim, o restante do pessoal que estava lá, nunca. Sabe? A gente sempre muito respeitoso e sempre entendendo um da cultura do outro. Né, a parte de diversidade racial na África do Sul, que é um tema estranho para nós lá. O apartheid está lá ainda, né? Ele é parte ainda da cultura. Para mim, aquilo foi muito estranho. E o Timothy trazia muito isso para mim, né? A gente convidava ele para jogar squash, ele falava, não, squash é jogo de branco, eu não jogo squash, eu jogo basquete. Oi? Aí eu falava, Tim, vamos fazer o seguinte? Aí ele me chamava de sister. Aí ele falava assim, eu falava assim, eu sou sua sister. Então, eu sou brasileira. E no Brasil a gente não tem isso de esporte de negro, esporte de branco. A gente joga. Vamos? Aí ele foi jogar squash. Que legal. Aí ele foi jogar squash e amou. Depois ele veio, nossa, não é que é legal jogar squash? Eu vou falar pros meus amigos que eu joguei squash, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Então, lá não tem futebol, lá tem rugby. Eu fui assistir um jogo de rugby na África do Sul. Sabe onde eu fui? Eu fui em Durban, naquele estádio de rugby, onde tem um filme que eu não vou lembrar, acho que é Invictus. O filme chama Invictus. Aliás, é um filmaço, não sei se você já viu. Que é do Mandela. A história dele. Que é do Mandela. Eu fui naquele estádio, da final do Invictus. Aquele estádio que acho que nem lembro como é que é o nome do estádio. Eu fui ver Sharks, que é o Corinthians do é o Corinthians do rugby lá de Durban. Invictus. Aqui, ó. Deixa eu pegar as imagens aqui. Quem fez? Esse cara aqui é o Damon. Matt Damon, isso, exatamente. O Morgan Freeman, que era o Mandela. O Morgan Freeman fez o Nelson Mandela. Uau, coloquei aqui na lista. E Diamantes de Sangue, já assistiu? Assisti, não tem nada a ver, tá? Isso não. É diferente porque essa é industrializado. Ali tinha... É outra história. Não, nada a ver. Não tem nada a ver. Aquilo ali é outra não, mas isso existe. Cara, as minas ilegais, trabalho escravo. Sei. Deve existir, claro, a gente não vai ser poliana aqui. Mas estava muito longe do ambiente que eu vi lá. Tá? Lá era uma multinacional inglesa, uma mina totalmente automatizada, uma coisa muito organizada, muito moderna, assim... Nada a ver com isso. Nada. Líderes inteligentíssimos e pessoas críticas, sabe? Você imagina que você vai para Botsuana, você vai achar o quê? Aquela coisa miserável. Não. Segunda maior economia da África, os líderes maravilhosos. Eles saem de lá para estudar, eles estudam na Europa e voltam para trabalhar lá, porque eles são super
bairristas. Né? Uhum. Você teve algum problema com um policial extorquindo dinheiro? Porque o Não. nosso amigo Thiago Maciel falou, pixe, passava muito por isso. Não. Os turistas passam por isso também na África do Sul bastante, quando dirigem, alugam os carros e tentam fazer as coisas por conta própria. É possível. Eu na África do Sul eu fui só 2 vezes, eu fui para passear no final de semana. Então eu tive só experiências boas porque eu estava com sul-africanos, né? Uhum. Eu era uma turista e estava acompanhada com sul-africanos, então não Você vivi... era uma viajante, não era uma turista. Eu não vivi nada de diferente. Botsuana é interessante porque Botsuana, quando eu fui, eu não sei como tá hoje, né? Tinha até poucos brancos. Não quem é branco lá é de fora. E é grande o país, assim, É teoricamente, grande. né? Eu acho que ele é metade de uma África do Sul, assim. Ele é um país grande. É um país grande. Mas assim, eu fui tão bem recebida, fui tão respeitada. Eu não tenho uma experiência, eu não tenho uma lembrança negativa. O que eu tenho é saudade da família. E o nariz quebrado? Então, se não tem nenhum negativo, o nariz quebrado foi positivo. Conta sobre esse positivo de quebrar um nariz e ser coisa boa. Ai, Emerson, foi um mico junto com dor. Eu não sei o que foi pior. Foi um mico tão gigante. Porque foi no dia que eu cheguei em Botsuana. No dia. E olha só, eu num país que se come muita carne. Eu era vegetariana na época. Eu falo que eu conheço... Você comia aquelas aves que eles caçam assim no dia? Não, eu era vegetariana. Eu não comia nada. Eu comia peixe. Eu era vegetariana meio sem vergonha, porque eu comia peixe ainda, né? Mas eu não comia carne vermelha, não comia nada e tal. E eles sabiam disso, então eles me receberam com o maior carinho. O pessoal do projeto, mais o pessoal... Porque era legal, porque a gente tinha o pessoal do projeto, mas nós pegamos líderes da mina que a gente formou em coaching. Então, eu tinha colaboradores da mina, gerentes, que eram coaches junto com a gente. Então, eles eram do nosso time, que foi fantástico. E eles deram um nome, chamava One Big Family. O nome legal, cara. era One Big Family. Eles tinham orgulho de falar que a gente era One Big Family e que eles estavam com brasileiros. Imagina, tinha um líder, que era meu coach. Ele era apaixonado pelo Sócrates. Uau, jogador de futebol. Jogador, apaixonado. E como é que eu soube disso? Porque ele me deu a notícia que o Sócrates tinha morrido quando eu tava lá. Pô, você tava lá? Eu tava lá. Aí ele falou, você viu quem morreu hoje? Aí eu, quem? Aí ele, o Sócrates. Eu fiquei assim, ó, pensando, a ampulhetinha rodando eu achei aqui que na fazia hora. 2000... Sócrates, cara, que Sócrates. Aí eu... Qual Sócrates? Aí ele, o jogador, sua louca, como que você não sabe quem é? Eu, meu Deus, o Sócrates, sério mesmo? Doutor Sócrates. Aí eu fui falar, né, pra ele e tal. Aí ele não sabia, enfim. Super apaixonado pelo Corinthians, Palmeiras, adorava o futebol, enfim. Bom, tudo isso para dizer o quê? Que eles se reuniram para nos receber, porque estava eu e mais um brasileiro chegando lá em Orapa naquele dia. E fizeram um Brai, não era bra é sutiã. Até que eu dei um fora. Eu convidei eles para comer um bra na minha casa. Eles, sutiã, não é bra, é brai. Que brai era um churrasco. Eles chamavam o churrasco de brai. Aí eles fizeram um brai na casa que eu ia morar. E a casa tinha um espaço fora com uma piscina super bonita, um quintal e uma porta de vidro que ia para a sala. Você já sabe o que aconteceu com essa porta. Eu tô tentando pensar, como é que ela quebrou esse nariz? Agora eu entendi. Não, assim... E a porta ficou intacta. Assim, a comida ficou. Eles fazendo a comida, me serviram. Olha, a gente fez. Eles fizeram uma salada, eles chamavam de 3-bean salad. Era uma salada com 3 feijões. 3 tipos de feijão. Maravilhosa. Nunca mais eu via com uma salada daquela. 3 tipos de feijão. Fizeram um monte de coisa para eu comer, que não tinha carne. Aí, quando acabamos, eu comecei a ajudar a tirar a mesa, né? A mesa lá no quintal. Aí eu levei uma bandeja. Quando eu fui levar a segunda bandeja, eu me dei na porta. No vidro. Mas fez um barulho tão absurdo, todo mundo olhou, eu não conhecia ninguém ainda. Depois nós rimos muito disso, né? Mas na hora, eu não sabia se eu tinha mais dor da vergonha de ter me metido o nariz na porta. E aí eu fui correndo pro banheiro para ver se eu ainda tinha nariz. Porque aí todo mundo atrás, né? Kátia, tá tudo bem? Eu, não, imagina, não foi nada, quase morrendo. Aí eu olhei no coisa, ele tava esquisito, o meu nariz, assim, né? Aí eu falei, meu Deus, eu tô no meio da savana. Eu não sei nem se tem hospital aqui. Primeiro dia, cara. Primeiro eu acabei de chegar. Meu Deus, eu vou ter que ir às 5 horas de Gaborone. Saiu com uns palitos de cotonete, se ajustando pra tirar o sangue. Não tinha sangue. Graças a Deus não tinha sangue. Mas eu pus os 2 dedos assim e eu apertei. Aí ele fez assim, ó. Não fez crack, fez... Parecia que tinha
Umas farelo. bolhas com as... Ele fez. Aí eu não senti, porque a cara toda tava anestesiada. Uhum. Eu não tava sentindo nada. Aí eu senti que ele botou alguma coisa no lugar assim, né? Aí eu fiquei pondo na mão, botei o gelo, fiquei segurando o gelo aqui. Não inchou. E desceu. E Não, onde ficou a roxo, dignidade não ficou nada. para abrir aquela Aí porta com pronto, todo mundo né? lá te Aí é esperando? humilhação, né? Porque tinha 30 pessoas na porta para ver se eu tava viva, né? Aí eu saí, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Você tem dor? Não ficou nem roxo, não sei como. Mas eu quebrei o nariz, porque fez barulho. O nariz normal não faz barulho. Aí eu falei, olha, eu acho que eu quebrei, mas eu já resolvi aqui, tá tudo certo. E pronto, nem roxo eu fiquei. Poxa, cara. Deu uma inchadinha assim e tal. Porque geralmente você quebra, daqui a pouco passa o sangue, você fica com os dois fica olhos roxa, roxos. tudo. Eu falei, assim, meu e tal. Deus, assim, não saiu sangue. Ah, desculpa, não saiu sangue, mas eu achei que ia ficar bem inchado, porque a dor foi para ter um belo do inchaço. Nossa. No dia seguinte estava doendo bem. Mas é isso, eu consertei sozinha meu nariz, dei conta dele. Pô, aí sim, aí é guerreira mesmo. Não é? Curtiu Botsuana, você tem uma vida de aventuras, assim, ó. Pô, que legal, que bom te conhecer. Sim. Eu fiquei feliz demais de ouvir tua história. Que legal. Sério mesmo. Prazer estar aqui mesmo. Momento super adorei. gostoso. Eu espero que todos que estão ouvindo também tenham curtido, assim. Eu acho que eu aprendi muita coisa aqui. Eu que aprendi, é muito gostoso sempre. Às vezes é legal porque a gente se escuta falando e lembra, fala, nossa, até que foi legal isso, né? Deve ter sido Foi bom. legal de compartilhar. Tem uma pergunta que eu faço final, que é, o que você veio pra falar que eu não te perguntei? Você tem muita coisa, mas enfim, Nossa, o que você falou assim, cara, ele tem que falar sobre tal coisa porque eu queria contar. Deixa eu pensar, o que eu vim para falar? Eu acho que a gente pode pensar em carreira, talvez. Porque eu acho que as pessoas se preocupam, às vezes, os jovens, se preocupam muito. E aí é um recado até para quem está mais jovem. Se preocupam muito com a carreira. E se preocupam muito no destino final. Então, o que eu tenho para dizer é que talvez o que não disseram para mim e que eu me preocupei muito com o destino final, e hoje eu me preocupo muito mais com o trajeto. Então, quando você vai viajar, se você pegar e for passar um final de semana em Ubatuba e for pela estrada Rio Santos, você vai pegar um trajeto tão espetacular que talvez Ubatuba seja só um pretexto. Então, o que eu digo para os jovens sobre a carreira, curte o processo. Não tenta antecipar as coisas. Não se preocupe em ser tal coisa, porque eu botei meta para mim, eu me frustrei com a meta que eu botei para mim. Isso me foi um incômodo por anos. Eu quero ser diretora até os 30 anos. Para quê, meu Deus? O que eu ia fazer com 30 anos numa cadeira de diretoria? Bobagem. Então, eu botei essa meta para mim. Eu acho que isso não precisa acontecer. Eu sigo escutando pessoas de 21, 22. Eu quero ser líder com menos de 30. Eu quero ser... Para quê? Curte o trajeto, né? Curte o processo, curte o desenvolvimento, aproveita o desenvolvimento, aproveita cada etapa do seu crescimento, absorve, que talvez a sua meta venha até antes do que você imagina. Então, isso, talvez se tivessem me dito isso, eu não tivesse escutado, tá? Mas eu vou dizer, eu acho que eu preciso dizer, me veio do coração, isso eu acho que eu preciso dizer. Tá anotado, meu bem? Coisa Pronto, boa. Isaac, aí ó. Você sabe que eu já assistiu Dois Papas? Já, maravilhoso. Muito bom, filmaço, né? Filmaço. O Francisco pergunta pro Ratzinger lá, ele diz, será que eu sou um líder? Eu acho que eu não sou um líder. E aí ele diz, acho que talvez o maior atributo de um líder é nunca querer ser um líder. Nem saber que é. Nem saber. E é interessante porque eu me misturo muito, assim. Eu me misturo ali, sabe? Eu me vejo muito ali misturada. Eu acho que é assim que tem que liderar. É mais fácil. Você não precisa gastar energia tentando manter uma imagem que não existe nem para você mesmo. Então,
Se você se mistura ali, você é só alguém. Né? Você só tá ali existindo junto com o time, fazendo a coisa chegar no resultado. Você tem mais experiência, talvez mais conhecimento em algumas coisas, menos em outras. Porque o pessoal vem com conhecimentos diferentes do seu. Se você tiver isso conscientemente, você usa da melhor forma. Pronto. Você não precisa estar num pedestal, você não precisa estar numa postura de inatingível ou alguém que não erra, alguém que não tem medo. Eu não tenho medo de nada, não sei, tudo que eu sei, eu não, né? Bobagem, não existe isso, né? Uau, quanta coisa! Kátia Carline, obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Um prazerzão, viu? Digo mesmo, as coincidências, né? Como é que a gente se encontra e tá num episódio como esse? E sabe-se lá o que mais a gente pode produzir junto, né? Não é? Se você gostou desse episódio, compartilha, manda pra longe. Se você conheceu a Kátia, mas conheceu alguém que conheceu ela, manda pra alguém que manda pra alguém, compartilha, manda pra longe. Compartilha. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente.